convidamos para compor a mesa Suas Excelências, a senhora ministra Dora Maria da Costa, do Tribunal Superior do Trabalho e Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, que atuará como presidente de mesa. O senhor senador Paulo Paim. E o senhor ministro Maurício Godinho Delgado, do Tribunal Superior do Trabalho e diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Com a palavra, Sua Excelência, a senhora ministra Dora Maria da Costa. Eu cumprimento a todos, boa tarde, cumprimento aos senhores ministros aqui presentes, o nosso presidente, ministro Lélio Bentes Correia, o ministro Maurício Godinho e também, em nome do senador da República, Paulo Paim, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. E dando seguimento ao nosso seminário de comemoração aos 80 anos, eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso presidente, o ministro Lélio, e o ministro Maurício Godinho, o diretor da ENAMAT, que proporcionaram-nos esse belíssimo seminário, e hoje temos a oportunidade de ouvir aqui as nossas autoridades a respeito da nossa velha e querida CLT. Inicialmente, vamos convidar e fazer um breve resumo, bem resumido, do currículo do senador da República, Paulo Paim. Congressista desde 1987, tendo sido eleito para a Câmara Federal para 3 mandatos, de 87 a 2003, e está no seu 3º mandato como senador de 2003 a 2027. Líder sindical, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas por 2 vezes, da Central Estadual de Trabalhadores do Rio Grande do Sul, secretário-geral da CUT Nacional, de 83 a 84, e vice-presidente da CUT Nacional, de 84 a 86. Foi indicado pelo Congresso Estadual de Trabalhadores do Rio Grande do Sul como candidato único a deputado federal constituinte dos trabalhadores em 1985. Autor e coordenador da Frente Parlamentar Brasil-África do Sul, de 93 a 2002. Autor e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social. Autor e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Salário Mínimo. Parabéns. Autor e coordenador da Frente Parlamentar e de Entidades Civis em Defesa da CLT. Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Vice-presidente do Senado Federal de 2003 e 2004. Publicou diversos artigos, livros, tanto como autor quanto como coordenador. Recebeu homenagens de diversas instituições. Eu tenho a honra de convidar a Sua Excelência para a sua apresentação, que eu peço venha para dizer que terão apenas de 25 a 30 minutos cada um. Comecei bem, já me tiraram 10 minutos. A informação que eu tinha era 35. Mas é para descontrair, viu? É a primeira vez que eu falo num evento do porte desse, com esse plenário tão carinhoso, que só no olhar eu já senti. Mas vamos lá, então, ministra. Com muito carinho, estou aqui, sob a coordenação da ministra Dora Maria da Costa, que vai presidir a nossa mesa. Quero, claro, em primeiro lugar, dizer que me sinto muito honrado. Fui vice-presidente do Senado. Sarney era o presidente do Senado na época, eu era vice dele. E fui no aniversário dele, agora está inteiro ainda, viu? Com 90 e poucos anos. Mas estou muito feliz de estar aqui também, viu? Porque não é todo dia que tu é convidado pelo Tribunal Superior do Trabalho para estar num evento como esse. Um evento junto com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em conjunto com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado do Trabalho, para se lembrar, alguém com quem eu vivi a vida toda, viu? Eu vou entrar um pouquinho na história aqui, porque a assessoria não perdoa, né?
Mas, na verdade, quando eu falo em 80 anos da CLT, eu lembro da minha vida. Eu me agarrei na CLT desde que eu me conheci por gente. Aí fui para o Senai com 12 anos, eu já tinha carteirinha de trabalho assinada, graças à minha CLT, que conta até hoje. Eu ganhava um salário mínimo, porque lá em Caxias, cada 100 alunos, cada 100 empregados tinha que, eles diziam, apadrinhar um aluno para uma escola técnica. E aí que eu mudei a minha vida a partir da escola técnica. Tenho muito carinho pela história da escola técnica. Mas quero lembrar rapidamente que estamos, aqui foi colocado pela professora que nos antecedeu, a doutora Ana, né? Foi brilhante em toda a história. Olha, aprendi muito com você hoje, viu? Eu sou daqueles que lembram muito daquela música, Sou o Eterno Aprendiz. E gostei muito de ouvi-la e aprendi muito hoje aqui. Mas lembro aqui que nós estamos nos aproximando do 13 de maio. A dita abolição da escravatura, muito bem colocada, não concluída, né? Nesse dia, em 1988, em tese, que a sua história mostra outro momento, né? Encerrou tardiamente a dita abolição da escravatura, né? 350 anos. Todavia, dia 14 de maio de 88, não representou, como aqui foi colocado, e todos vocês sabem, em hipótese alguma, a emancipação do nosso povo, da nossa gente. Eu me socorro aqui do cantor baiano. Sou gaúcho, viu? Mas já ganhei o título de cidadão da Bahia. Agora vocês têm que ver o dia que eu recebi o título de cidadão da Bahia, eu bem feliz lá, e todo mundo lá embaixo gritando, paizinho, paizinho. Eu digo, então, eles estão errados, é paim. Não, mas aqui para eles isso é paizinho, porque é uma fala muito forte do povo baiano. Me recorro ao cantor baiano Lazo Matumbi, que retratou em versos a frieza da dita liberdade que diriam termos alcançado. Diz ele num belo poema. No dia 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha trabalho, não tinha casa, não tinha terra, não tinha para onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela, pensando em um dia descer, mas nunca desci. Mostra que a realidade das favelas do passado e do presente machuca muito ainda a nossa gente. Fecho aspas. Ao fazer referência ao 14 de maio de 88, não faço aqui para entrar num debate que não estaria à altura desse momento. Ao contrário, faço para refletirmos que a liberdade efetiva dos trabalhadores exige trabalho com remuneração justa e em condições dignas. Não é isso que os ditos libertos receberam naquela data. E penso que são esses os objetivos fundamentais da consolidação das leis do trabalho, que hoje homenageamos com 80 anos. Assegurar remuneração justa, condições dignas de trabalho aos trabalhadores e empregados, seria um direito mínimo de todos nós. E aqui lembro, como já foi citado, a partir da década de 30, que começou a avançar a regulamentação do trabalho no Brasil. Destacamos, claro, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 30, por meio do Decreto 19433. A edição em 39 do Decreto 1237, que organizou a Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregados e empregadores. É nesse contexto de surgimento da normatização do direito do trabalho, de grandes transformações econômicas em meio à Segunda Guerra Mundial, que surge, então, a CLT. Olha, eu vou contar algo aqui que é muito pessoal meu, nunca tinha contado. A CLT nasce na era de Getúlio Vargas. E me lembro como se eu fosse hoje. Isso que eu não estou dizendo já a minha idade, mas eu digo. Meu pai, que já faleceu, minha mãe também faleceu, eu me lembro que se fosse hoje, eu tinha 4 anos de idade.
mas para entender como foi forte a era Getúlio, com todos os seus problemas e defeitos que sabemos muito bem, mas como foi forte a CLT. Meu pai me disse, Paulo, morreu hoje. Ele disse, morreu. Ele falou, foi assassinado, porque ele não admitia que foi um suicídio. O pai dos trabalhadores, Getúlio Vargas. Nunca mais esqueci isso, mas marquei muito mais a CLT que somente a figura do Getúlio, que era gaúcho, né? Mas vamos em frente. Não obstante a nomenclatura, a consolidação, a CLT, além de reunir a legislação até então vigente, incorporava leis que entravam em vigor a partir daquele momento. Como eu vivi com a CLT, e vou dizer agora, eu não quero contar a idade antes, doutor, mas vou contar agora, eu sou de 50, eu tenho 73 aninhos. Muitos anos já, muita história para contar. Se eu sair daqui da orientação, entrar nas histórias, vocês vão passar horas e horas ouvindo história. E vocês não vieram aqui para ver isso. Mas eu lembro aqui que a CLT, a nossa querida CLT, para mim, uma referência. Fui sindicalista, fui tudo, fui operário, fui discipa, enfim, aprendi a gostar dela, a defendê-la, como se fosse a minha Bíblia do dia a dia na defesa dos trabalhadores. Eu digo que a CLT viu Brasília se tornar capital da República. A CLT, do seu jeitinho, conseguiu atravessar a própria ditadura militar, que iniciou em 64. Resistiu 21 anos, mas ela viu o encontro de nós todos com a democracia. Ah, foi imaculada, sim, ela foi imaculada, foi esfolada, mas ela está viva. Ela está viva e nós continuamos peleando, não só nós no Congresso, mas vocês todos que estão aqui. Sobreviveu à Constituição de 46 e de 67, conviveu com as grandes manifestações das diretas, as quais eu também vivi. Quem sabe eu andava abraçado dela, né? Mas eu convivi. E lembro aqui, direta já, participei junto com Ulisses Guimarães, Brizola. Brizola, desculpe fazer um parêntese, discurso em Porto Alegre, 100 mil pessoas na praça, eu sou escalado para falar pelo movimento sindical. E você sabe que o Brizola é um orador, eu vi poucos oradores. O Lula é um grande orador, é inegável, ele cativa, ele conquista, ele encanta as multidões. A Brizola também eu fazia. E eu falo, adivinha quando? A hora que eu sou chamado? Logo após a fala do Brizola. Isso é brincadeira, né? Eu, um gurizão, mas tudo bem, eu cheguei para o governador, disse, governador, porque ele foi governador do Rio Grande e tal. O que eu falo agora, governador? Esse povo não Paulo de aplaudir, é Brizola, 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 Brizola. Sabe o que ele me disse? Vá ali e fale com o coração. E foi assim que eu fiz. E me saí mais ou menos. Deu para me salvar naquele momento. Mas me lembro também que naquele mesmo palanque estava Lula, Olívio Dutra, Miguel Arraes, Tancredo Neves, foi um dos que participou também desses debates, Mário Covas e tantos outros. Quero dizer que Mário Covas foi um grande articulador na Constituinte, viu? Do processo constituinte, nós temos hoje em atividade somente 2 senadores. Renan Calheiro e esse que vos fala. Deputado federal em atividade, eu digo no parlamento, né? Só tem 6. Quando conta essa história, eu fico a me perguntar, eles não estão mais na vida pública ou muitos e muitos morreram? Alguém diz, olha, está chegando a tua hora. Daí, claro que eu não gosto, né? Está chegando a tua hora, de não ficar só nesses 2 aí. Mas, enfim, eu aprendi a defender a CLT. Confesso a vocês que nas greves que participei, eu tinha foco. O foco era construir o entendimento, como sindicalista, né? Mas eu sabia também que eu tinha na trincheira a nossa CLT. Nós tínhamos na trincheira a Justiça do Trabalho. Eu não fiz tantas greves. Digo que um homem, um sindicalista, ele não é pautado a vida dele
pelo número de greve que ele fez, mas sim pelo número de acordos positivos que ele fez para a categoria. Mas eu me socorri muitas vezes da Justiça do Trabalho, viu? Que é aquela história que a greve sabe que começa, mas não sabe como termina. Muitas e muitas vezes foi lá na Justiça do Trabalho que eu me encontrei com o meu povo nas grandes negociações, na busca do entendimento. Então, a Justiça do Trabalho, os que atacam elas, fazem um crime de lesa pátria contra o nosso povo. Eu diria para você, sem medo de errar, eu quero mesmo vida longa à Justiça do Trabalho. O povo precisa dela. Não é eu que estou aqui falando. O nosso povo precisa dela. Enfim, eu fui constituinte, como eu disse, né? Como ela atravessou esses tempos todos, inclusive na Constituição, eu me elegi em 86 para ficar em 87, 88 como constituinte. E digo aí para quem é lulista, morávamos numa república, eu, Lula e Olívio. Eles me acolheram, mais jovem, me chegando, né? E eu tinha, nas conversas que eu ouvi lá, eu posso dizer, o Lula já dizia que ele seria presidente da República. E foi. O Olívio dizia, eu, tudo bem, para cá, para lá, mas querem que eu seja governador. Eles querem que eu seja. E foi governador. Eu me considero um legislador. Eu gosto do legislativo, mas gosto mesmo. Eu dizia, eu vou ser senador. E estou no Senado já, com 3 mandatos, que vai dar 40 anos de Congresso. E como constituinte, eu fui para onde? Para a Comissão da Ordem Social, responsável pela discussão, pela elaboração do texto acerca do direito dos trabalhadores e servidores públicos. Passamos também nesse campo, no direito dos negros, a bancada negra eram 4, Edmilson Valentim, Benedita da Silva, e o meu querido e inesquecível Caó, que já faleceu. Éramos 4. Foram esses 4 que escreveram grande parte ali, com a contribuição de outros, o que temos de avanço na Constituição. Quando tratamos dos interesses servidores públicos, negros, população indígena, pessoas com deficiência, minorias, saúde, seguridade, meio ambiente, eu falo com saudade, viu? Eu sou da geração que ajudou a escrever a Constituição Cidadã. Quando eu digo ajudou a escrever, não é só nós, constituinte, não. Houve a participação popular, houve um movimento de ruas, os líderes dos trabalhadores iam para a tribuna do Congresso Nacional e nós batíamos a palma para eles. E foi assim que nós avançamos. Podem crer que foi um avanço para a época. E por que eu estou falando aqui da Constituinte? Porque quem não fala é da CLT. Aí, um belo dia, está eu, Fiuza, Amaral e tantos outros, e eu discutindo os direitos dos trabalhadores. Daí um deles perguntou, nunca me esqueço isso, ô Paim, tu quer transformar a Constituição numa CLT? Eu olhei para eles, olha, eu aprendi que o que está na Constituição, dificilmente vocês vão conseguir arrancar no futuro. O que tiver na CLT, com uma lei, vocês pegam e alteram. Se depender de mim, sim, eu vou botar a CLT dentro da Constituição, pela importância que ela tem. Daí foi aquela pauleira, né? Mas, enfim, passou. Mas foi momentos bonitos que eu estou aproveitando aqui, com a liberdade que vocês me deram, está lembrando. Acho que o pessoal que me assessora disse, não foge do papel, tu tem que ter um eixo. Mas vamos lá. Amigos e amigas, a CLT não foi e não é figurante da história do Brasil. Ao contrário, ela cumpre o seu papel, assumiu e assume um papel de destaque do direito dos trabalhadores do campo e da cidade. Mas, sobretudo, ela influencia na vida de milhões e milhões de pessoas, não só nos trabalhadores e trabalhadoras, porque ela é o farol que assegura direitos mínimos inerentes ao nosso povo, à nossa gente, e aqui trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, a sua longevidade não foi fácil. Ao longo dos seus 80 anos, sofreu ataques de críticos que a chamam de velha, de atrasada, ultrapassada. Eles não querem ver, eles sabem que não é bem assim. Ignoram a sua capacidade de resistência e preservar seu objetivo, qual seja, conferir proteção aos trabalhadores e trabalhadoras.
Os críticos da CLT, eu vou vincular minha fala com a minha participação dentro do Congresso. Como parlamentar, esse é o meu papel. Entendo eu, né? Se os meus aqui, colegas na mesa não concordarem, digo logo. Os críticos da... Isso é democracia e o tema é este. Os críticos da CLT também são os mesmos, eu vejo no dia a dia do Congresso, que querem negar aos trabalhadores e trabalhadoras direitos mínimos. Se depender deles, teremos uberização. Eu chamo uberização. Aí uns me dizem, mas nos Estados Unidos não tem tanta lei. Digo, quanto é que é o salário hora lá? Vocês pagam o meu salário que pagam nos Estados Unidos, já que não tem tanta lei? Isso não. Aí não querem nem conversa. São proteções mínimas que nós queremos assegurar, já que a diferença salarial, eu tenho colegas que moram lá. Eles recebem num trabalho, digamos, trabalho praticamente voluntário, até em restaurante, ou mesmo trabalhando em pleiteiras, no mínimo 20 vezes mais do que é o salário mínimo aqui no Brasil, sem medo de errar. Sem medo de errar. 20 vezes mais do que é o salário mínimo aqui no Brasil. Então, não me venha com essa conversa que lá não tem tanta lei como tem aqui. Só como exemplo. Agora eu dou alguns dados. Nós queremos que o trabalhador tenha só o direito de envelhecer com qualidade de vida e com dignidade. E digo, não é de graça que o Brasil lidera a lista de países com a maior concentração de renda do mundo. Aqui, em torno de 28% de todo o dinheiro está no bolso de apenas 1% desses cidadãos. Tem outros índices, eu vi que é mais alto até. Mas quando eu estava saindo para vir para cá, um grupo de jovens pediram para tirar uma foto. Quando pede para tirar uma foto, pode saber que não é só uma foto. Depois da foto, senta aí, senador, conversa um pouco com a gente, por favor. Eu prometi para eles que eles estão vendo, estão assistindo pelo YouTube, né? Está no YouTube, isso aqui está. Digo, olha, gurizada, estou aqui, vou mostrar aí, viu? Me entregaram um documento chamado de uma entidade Pacto contra a Fome. E, claro, como eu trabalho na Comissão de Direitos Humanos, presido, eles me mostraram a importância de nós estarmos juntos. E eu destaquei aqui, eu disse para eles que eu não ia copiar e colar, eu ia falar a fonte. Fonte, Pacto contra a Fome, que é essa entidade. Eu vou destacar aqui os dados. Em 2022, o Brasil atingiu o número de 125,2 milhões de pessoas com insegurança alimentar. O nosso país é mais que a metade da população. E nós somos um dos países que mais produz alimentos no mundo. E o segundo dado, 33,1 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. Ou seja, mais de 33 milhões passam fome. Um outro dado que eu achei importante, eu vou mostrar lá os dados de vocês, que são dados recentes, segundo eles, né? A demografia da fome se encontra em, principalmente, lares chefiados por mulheres. Pessoas pretas e pardas. Aí que se concentra o mapa da fome que aqui eles demonstram. Missão cumprida, ó. Quero ver se eu vou ganhar nota 10 de vocês. Vamos estar cuidando, pai, a gente cuida. Mas, enfim, meus amigos, podem crer que as mesmas pessoas que atacam a CLT atacam também a Justiça do Trabalho. Mas não passarão. Pode crer que não passarão. Nós faremos o bom combate, com guerreiros e guerreiras, como eu vejo nesse plenário, que eu quero dizer, vamos dar uma salva de palmas aqui para a CLT, não para mim. Vamos mexer um pouco aí, ó. Olha aí, ó. Pronto. Aí, senti ali forte, calor. Se ela é tão importante assim... Olha, eu tenho aqui todos a aprovação das leis 13.429, que permitiu a terceirização. Essa eu tenho que falar. Por amor de Deus, a terceirização da atividade fim, para mim, é um crime covarde
contra a nossa gente. A aprovação da Lei 13.429, que permitiu a terceirização da atividade fim, que nós estávamos falando de escravidão, escravidão moderna, atual. De moderna não tem nada, né? E da Lei 13.467, intitulada de Reforma Trabalhista, foram, sem dúvida, os mais violentos ataques à CLT ao longo dos seus 80 anos. Eu estava lá, eu participei desse debate. A possibilidade de terceirização da atividade meio e a proibição da atividade fim foi muito bem delimitada pelo Superior Tribunal do Trabalho, culminando, então, na edição da súmula 331. No Congresso Nacional, eu relatei o projeto de lei da Câmara 30/2015, fui a 27 estados contra a terceirização da atividade fim. Arranquei, é 26 mais o DF, né? Arranquei uma carta na Assembleia, num debate público na Assembleia, todos contra a aprovação da terceirização da atividade fim. Debatemos ao extremo. Essa carta está nos anais da casa. Infelizmente, isso eu tenho que dizer, a Câmara dos Deputados, permita-me dizer isso, após uma manobra, que eu usei um termo mais duro lá no parlamento, mas aqui eu não vou ser tão duro, após uma manobra, desarquivaram um projeto de lei da década de 90 e aprovaram a liberação da terceirização da atividade fim. Durante o debate, eu, de dedo em riste mesmo, dizia, vocês, ao liberar a terceirização da atividade fim, vocês estão abrindo as portas, as cancelas, as porteiras para o aumento do trabalho análogo ao trabalho escravo. E, de fato, infelizmente, aconteceu. Vou dar um exemplo. Cada 10 trabalhadores libertos sob o regime de escravidão, 9 são terceirizados. Alguma coisa está errado. Então, o dono lá da grande empresa, infelizmente, inúmeras agora, no Rio Grande do Sul, mas tem em todos os estados. Eu digo, me diga um estado onde não tem trabalho escravo no Brasil, hoje. Um estado. Desafiei na tribuna e na Comissão de Direitos Humanos, e repito aqui, todos os estados têm trabalho escravo no Brasil. Todos. Mudam o tipo. Uns é no campo, outro na cidade, o outro é nas casas mesmo, na empregada dita doméstica. Isso não pode continuar assim. E, por isso, fizemos lá o bom combate. Infelizmente, é isso. A combinação da terceirização irrestrita, responsabilidade subsidiária e retirada da estrutura da fiscalização do trabalho provocou, sim, esse número, esse verdadeiro tempestade, verdadeira cascata, verdadeira temporal de trabalho escravo. Aí vou dar um número. Somente em 2023, já foram resgatados quase 1.000 trabalhadores em situação de trabalho escravo. Foram resgatados. Pensem comigo, senhores, como diria um amigo meu, fechem os olhos e reflitam. Nesse momento, quantos trabalhadores e trabalhadoras não estão sob o regime de escravidão nesse país? Quantos? Retiraram a estrutura dos fiscais do trabalho, o governo anterior tiraram, o nosso vai repor para fazer a fiscalização adequada. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, a qual sou presidente, aprovou, no dia 12 de abril, o projeto de lei 5970/2019, porque eu fui relator no passado, que é aquele que regulamenta trabalho escravo é crime e desapropriação da terra. Fomos para o debate na Comissão de Direitos Humanos. Eu, presidente, e todo mundo sabendo que eu queria aprovar esse projeto. Todos os senadores sabiam, e senadoras. Pai, não vai ser só uma audiência pública, não, tem que ser mais. Quantos vocês querem? Não, no mínimo 2. Digo, então 2. Indiquem quantos vocês quiserem e nós vamos indicar uma meia dúzia contra o trabalho escravo em propriedade, seja no campo ou na cidade. Sabe quantos eles conseguiram mandar? Nenhum. Ninguém teve coragem de ir lá defender trabalho escravo no Brasil contra a visão do projeto, que é desapropriar a propriedade. Resumo, o PL determina, o PL que eu aqui descrevi, a expropriação de imóveis rurais e urbanos, onde forem constatada a existência de trabalho escravo,
destinando-os, conforme o caso, para a reforma agrária ou programa de habitação popular. Repito, trabalho escravo é crime. Ah, você não quer perder a tua propriedade? Eu também não quero. Ah, tu não quer perder a tua casa? Eu também não quero. Ah, tu não quer perder teu sítio, tua fazenda? Ninguém aqui quer. Então, fica de lição. Não tenha trabalho escravo, que você está garantido a posse da sua terra. É simples como é. É simples como é. É uma lição àqueles que acham que pode escravizar homens e mulheres com só de livre-arbítrio. Vocês são culpados, que já me deram só 5. Ó. E quando a assessoria me disse que era 35, eu achei que era muito. Vamos lá. Eu digo aqui, repito, a resposta do Estado brasileiro precisa ser clara e efetiva, e educativa, inclusive. Quem for condenado por trabalho escravo, em ação de natureza trabalhista ou penal, terá o imóvel expropriado. Ah, não quer? Então não tenha trabalhador escravo. Assumi agora, por indicação, a relatoria do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, onde Humberto Costa é o presidente. Ele me indicou como relator. Não tenham dúvidas, eu vou aprovar na íntegra lá, vou defender o meu relatório, na íntegra, o que foi defendido e aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Enfim, eu sei que eu tenho que terminar, mas quero dizer para vocês que eu volto aqui na minha fala, nesse minuto, envergonhado, e aqui já foi usado esse termo, mas vou repetir, que em pleno século XXI, nós temos, de novo, numa luta entre abolicionistas e escravocratas. Vida longa aos abolicionistas. Até hoje, os livros da história, o professor me ajuda, eles esconderam o nome dos escravocratas, porque dizem que não se encontra o nome. Tu encontra o nome dos abolicionistas, mas é uma vergonha tão grande para a história que foram desaparecendo o nome dos escravocratas. A escravidão contemporânea não quer assegurar nenhum direito, não, aos trabalhadores, seja na CLT ou na Previdência. Não é demais lembrar que 50% dos trabalhadores brasileiros, a média é essa, estão ainda no trabalho informal. Esses não têm também nenhum direito. E aqui eu me socorro ao meu amigo, faleceu, Renato Russo, filho desta capital. Ele disse, que país é esse? Que país é esse? Como participei dos debates da reforma trabalhista e previdenciária, posso dizer, para aprovar a reforma trabalhista de 2017, seus apoiadores, me lembro que se fosse hoje, na minha frente, no painel, nós vamos chegar a 7 milhões, no mínimo, a os mais eufóricos do lado de lá, vamos chegar a 10 milhões de emprego. Mentira! A consequência nós conhecemos. Na verdade, o objetivo era retirar direito dos trabalhadores e também da Previdência. Não gerou um emprego. Não gerou um emprego. Falácia. Os efeitos nefastos aos quais nos referimos durante o debate do projeto de lei no Congresso só confirmam. Os trabalhadores em contrato de trabalho intermitente. Qual é a garantia que tem esse trabalhador? Ele fica à disposição em casa, o sujeito chama ele, paga as horas e acabou. Alguém poderia dizer, não, mas tem ali, essa é aquela... Não pagam. Até pode estar. E ele, se ele entrar na justiça, ele é demitido até daquelas horas que ele ganha. E como ele está numa situação de fome, ele se sujeita. Eu conheço muita gente na minha cidade, inclusive eu dou nome, Canoas, mas é em Caxias, é Porto Alegre, duvido que não é aqui. Quem está no trabalho intermitente acaba não reclamando, porque sabe que... Ele, bom, você é demitido, e eu preciso de 10 horas hoje, 15 horas amanhã. Esses caras vão pagar fundo de garantia? Vão pagar 13º? Pode estar na lei, mas a lei garante, parcial, mas garante. Não paga, não paga, não paga e não paga e não paga. Não pagam. Trabalho intermitente, para mim, é gravíssimo. Bom, enfim, eu estou terminando, doutor, só mais 2 folhinhas aqui. A permissão de autônomo exclusivo e incentivo à pejorização também são forma de erosão da proteção social do trabalhador. Muitos são os pontos negativos da reforma, vou tentar sintetizar aí. Mas quero também defender os sindicatos. Eu sou e vim daquilo que eu chamo da história do sindicalismo nesse país. Por isso, quero defender
a situação dos sindicatos e da negociação coletiva. Os sindicatos, ao contrário do que digo, são espaços fundamentais para a mediação entre empregado e empregador. Porque o sindicato, antes de existir o sindicato, quem é que fazia a mediação? Era o confronto para poder negociar. Hoje o sindicato media, e se não tiver saída, claro que a alternativa é a greve. Nem vou contar a história da greve, isso é mais meia hora aqui. Quem é que me ajudou a aprovar na Constituição o direito de greve? Mas eu resumo em 1 minuto. Então, me responsabilizaram para calcular e articular, 1 minuto, ela me diz aqui, o direito de greve. Lá fui eu negociar com o Renan Tito num teco-teco, lá em Minas Gerais, interior quase de Goiás, que ele tinha uma fazenda lá. Acertamos o texto. E o João Paulo deu uma levada. Peguei no teco-teco e voltemos. Chegou aqui, fala com Lula, fala com Cova e com Olívio. E aí, é isso aqui. O que vocês acham? Aprovamos? Vai lá falar com o Jarbas Passarinho, porque ele é o líder do Centrão. Ele, independente de posição ideológica ou política, é um homem muito culto. Já faleceu. Mas eu contei numa homenagem que fizeram a ele no Congresso Nacional essa história. Ele pegou o texto, olhou e disse, tá bom o texto, pode dizer que eu defendo. Então, o texto que tem ali do direito de greve, avalizado, claro, por Lula na época, por Olívio, por nós, foi aprovado por unanimidade. Porque nós conseguimos conversar. O Centrão da época, a gente conseguia conversar. Vai conversar com o Centrão de agora. A tranqueira que está aí, né? Quem é da base do governo sabe. Eu estou lá dentro. Projeto sério, não aprovou nenhum até agora. Tudo tranqueira. Mas vamos em frente. Os sindicatos cumprem um papel fundamental, pessoal. Eles destruíram os sindicatos quando acabaram com qualquer tipo de contribuição. A contribuição que eu defendo é a contribuição negocial, decidida em assembleia, com um percentual já definido para ninguém exagere. E isso pode ser resolvido rapidamente, eu vou pular tudo aqui agora, senão aqui ela vai me dizer, mas tu fica aí, conta historinha para cá e tal, diz que ia terminar e não terminou. Mas eu vou terminar agora. É fundamental, então, a valorização dos sindicatos. Aqui eu faço toda uma justificativa. Aqui a senhora vai gostar. Aqui diz, sei que já me prolonguei demais. Está escrito aqui, ó, é ou não é? Mas olha aqui para aqui. Eu estou vendo. Mas não poderia deixar aqui só de dar alguns detalhes. Estamos diante de uma nova era do mundo. Aí é o momento que vivemos, né? Do mundo, estou pegando até na mão dela aqui, ó, do mundo interconectado, do trabalho em rede. A pandemia acelerou o uso de novas tecnologias, todos nós sabemos, né? Intensificou o uso de outras, novas relações sociais de produção surgiram, as plataformas digitais são aí, é uma realidade, mas mesmo diante do controle do trabalhador, por meio total de algoritmos, negam a existência da subordinação, portanto, acabam achando que eles são empregadores. Com o Uberzinho dele ali, o carro dele é ferramenta de trabalho, se bater, ele paga. Se ficou doente, não tem nada. Previdência, não tem nada. É o melhor empregador do mundo, o dono do Uber, né? Porque ele tem a máquina, é o cara que cuida, estragou, ele tem que arrumar. Né? Gasolina, ele paga, óleo diesel, ele paga. Faltou peça, ele paga. Se ficou doente, ele paga. E se morreu, vai com Deus. Ele bota outro no lugar. É isso. Precisamos regulamentar, é só isso que eu quero induzir aqui. Mas agora, foi falado na abertura, termina aqui, doutora, viu? Nós estamos conduzindo um debate muito bom no Congresso Nacional, da chamada SUG-12, que é o novo Estatuto do Trabalho. Estamos discutindo com a sociedade civil, faz alguns anos já, porque sabíamos que esse momento ia acontecer. Quando alguém me diz, pede para revogar a CLT, pai. Digo, pedi, eu peço, e tu bota o que no lugar daí? Vocês estão me entendendo? Há uma linha que chama que tem que revogar a CLT. Agora, se você revogar a CLT, vai botar o que no lugar? Nada. Então, se eu defendi tanto a CLT, nós estamos discutindo o Estatuto do Trabalho a partir da CLT, avançando em tudo aquilo que nos retiraram. E lá estão juízes, estão advogados, estão sindicalistas, estão magistrados. Claro que eu quero ver representantes do nosso tribunal aqui, no momento que avançar esse debate. Nós estamos ainda no embrião. Nós queremos recuperar tudo que nos retiraram. Esse é o objetivo em matéria de direitos dos trabalhadores. Uma proposta que está sendo discutida com todos. E quem é o relator?
Quem é o autor? Quem é o autor é a sociedade civil. E como eu presidia a comissão, o que eu fiz? Avoquei a relatoria. Que está na CLT é direito garantido. Vamos ver o que vamos avançar. Negociação coletiva, individual, eu sempre defendi. Abaixo do que está na lei, nunca. Eu negocio tudo, mas acima da lei. Está na lei, eu já garanti. E aí eu continuo defendendo essa minha posição clara da CLT. Mas, enfim, estou com quase 40 anos de Congresso. A Justiça do Trabalho oferece aos trabalhadores a chance de verem seus direitos assegurados, quando não respeitado. Por fim, registro aqui, esse é o fim mesmo, viu? Registro minha admiração e meu carinho por todos vocês que defendemos as mesmas causas. Quando a Justiça do Trabalho alcança a satisfação do crédito trabalhista, garantindo ao trabalhador que receba a remuneração justa, é a contenção do aumento da desigualdade. Vocês são sujeitos no combate a essa desigualdade enorme que tem no país, que quando vocês dão o resultado final, o trabalhador recebe aquilo que ele teria direito, isso é combater a desigualdade. Isso é política humanitária. Isso é democracia. Senhores, quando um juiz do trabalho determina o pagamento da equiparação salarial da mulher e do homem na mesma função, é a efetivação da igualdade substancial que defendemos com toda a nossa alma. Há 15 anos brigávamos no Congresso. Vida longa, presidente Lula. E vou dizer aqui um detalhe interessante. Eu fui relator desse projeto. Aprovamos 2, 3 vezes, o governo que passou achava um jeito de mandar de volta e não sancionava. Eu digo, que bom que ele não sancionou. Porque a multa que nós tínhamos colocado para ver se passava era 5 vezes. O projeto que o Lula mandou para o Congresso é 10 vezes de multa, o salário não pago. 10 vezes de multa e foi aprovado hoje. Isso eu tenho que bater palma, não é para mim, é para as mulheres. É para as mulheres, graças à iniciativa do presidente Lula. Vejam, sabe quem é mais beneficiada nessa lei aqui? É as mulheres negras. Por quê? Mulher branca em matéria de patamar salarial, digamos, está aqui. A negra está aqui. E o homem está aqui. Ganha bem mais que a mulher branca. Agora, direito igual homem e mulher, o que acontece? Essas duas vão subir e vão ganhar o mesmo salário que o homem branco. Então, estou olhando para vocês numa homenagem também à mulher negra. Agora aqui a última frase, viu? É só uma frase, me comprometo. Esse debate que eu digo estava no Congresso, foi aprovado na Câmara e o Senado vai aprovar também, não tenho nenhuma dúvida. Digo também, aqui está, digo para me lembrar, viu? 10 salários, não quiseram 5, que o pai tinha colocado, o Lulinha colocou 10, e agora está aprovado, e vai ser sancionado, a multa vai ser de 10 salários. Quero destacar também a importância, rapidamente, da política de salário mínimo, que vai ser inflação mais PIB. Quando eu cheguei no Congresso, o salário mínimo era $60. Com a política do tempo de Lula, chegou a $350. Pois baixou, porque ele revogou, o governo anterior, baixou para $200. Voltará, no mínimo, a $350. Meus amigos, isso é democracia. E é a liberdade, meus amigos e minhas amigas. A liberdade com dignidade é a razão de viver. Não é à toa, que no primeiro parágrafo do preâmbulo do Direito Universal do Direito Humano consta que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça, da paz no mundo. Aqui eu termino. Isso sim é democracia. Amigos e amigas, termino dizendo, viva a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Viva! Viva a CLT! Viva! Viva a Justiça do Trabalho! Vida longa! Que se eternize no país e no mundo a nossa democracia. Valeu! Falei demais! Só falta eu bater palma para mim mesmo, viu? Senador, viu como é difícil ser presidente de mesa? Vossa Excelência falou com o coração para todos nós, como falou lá no passado. Muito obrigada pela apresentação e vamos seguir, porque já estamos com o tempo realmente estourando,
para o nosso ministro Maurício Godinho, que é ministro desde 2007. Deixa eu dizer que ele é um dos meus mestres, viu? Só isso, não vou ficar aqui fazendo a parte, não. Ele é um dos meus mestres. Foi advogado inscrito na OAB por mais de 10 anos, até sua posse em 1989 como juiz do trabalho. Complicou lá, eu peço, como é que eu defendo, ministro? Faça isso que dá certo. E deu, ministro. Olha aqui, ó. Professor titular do Centro Universitário do DF, da UDF, e de seu mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. É professor universitário desde 1978, doutor em Filosofia do Direito pela UFMG, em 1994, e mestre em Ciência Política pela UFMG, em 1980. Autor de cerca de 35 livros. Como encontra tempo, ministro? Entre individuais e coletivos, publicou mais de 130 artigos acadêmicos em livros coletivos e revistas especializadas. O nosso ministro dispensa qualquer outro comentário com a palavra. Muito obrigado. 25 minutos. 25. Muito o tamanho do país, diga para ela. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Meus cumprimentos muito especiais à ministra Dora Maria da Costa, presidente desta mesa, corregedora-geral da Justiça do Trabalho, ao senador Paim, nosso grande senador e político, a honra do político brasileiro e do estadista brasileiro, por sua trajetória belíssima, que nós, de Minas Gerais, e hoje com uma presença em todo o país, porque estamos em Brasília, sempre conhecemos e admiramos de uma maneira incontestável. Aliás, senador Paim, nessa última eleição, eu e a minha esposa, agora seguiu o senador Paim, aí saímos atrás do resultado para ver se tinha sido eleito, e foi uma grande vitória para todos os brasileiros democratas. A sua presença, senador, é uma garantia para a população brasileira. Cumprimento o ministro Lélio Bentes Correia, ministro Vieira de Mello, ministro Lélio Bentes, presidente do TST e do CJT, ministro Vieira de Mello, nosso ex-vice-presidente, atualmente conselheiro do CNJ e também diretor da Comissão de Documentação e Memória, que participa desses eventos relacionados à CLT. Todos os ministros aqui presentes, o nosso vice-diretor da escola, ministro Augusto César, ministro Cláudio Brandão, ministra Eliane Scheib, que estava aqui presente, todos os desembargadores e desembargadoras que estão aqui conosco, todos os juízes presentes, juízas, advogados, servidores. Quero agradecer muito também todo o Conselho Consultivo da ENAMAT, que está aqui conosco, na pessoa das desembargadoras, juízas e também dos colegas ministros presentes. Todos os convidados que participaram desse evento desde ontem e também a toda a equipe da presidência e da escola que viabilizaram esse evento, um evento extremamente importante. Devo dizer que é o evento que me causou maior emoção. Na minha curta vida de 44 anos de professor e de 34 anos de magistrado. A emoção minha tão grande ao ouvir a palestra da professora Magda. Eu ainda estava ali na sala de togas, mas conheço a professora Magda de décadas e sei da importância da sua fala, do humanismo, do lado social. Não conhecia a professora da UNB, Ana Flávia Magalhães Pinto, a não ser de nome, de referência, atual diretora do Arquivo Nacional. Assisti toda a sua palestra, que me emocionou muito, e, logo a seguir, a palestra do senador Paim. E acho que a palestra que eu preparei, a prova está aqui arrumadinha, com o testemunho da nossa querida colega e amiga
ministra Dora não está à altura do que foi dito. Não está à altura. Não está à altura. Eu fiz uma palestra acadêmica e eu vou preferir passar para uma apresentação, senador Paim, de 3 anos de reflexão, estudo que eu passei desde a pandemia, mudando grande parte das minhas compreensões sobre a história brasileira, tudo com relação, é claro, ao mundo do trabalho, que é a minha vida. Estou também ingressando nessa fase dos 70, daqui a uma semana, e achei que era tempo. A pandemia, na minha geração, nos colocou dentro de casa permanentemente, né, como cautela. E, além do trabalho do tribunal e do trabalho como professor, mas aí eu ganhei um tempo enorme no mesmo local. Né? Não que eu não goste de ficar dentro de casa, adoro, mas eu decidi enfrentar algo, uma carência que eu tinha nos meus estudos, que era compreender por que as elites brasileiras... Eu não conseguia responder essa pergunta. Por que as elites brasileiras têm tanta dificuldade de respeitar o trabalho humano e o trabalhador e a trabalhadora? Eu sempre achei, desde os anos 90, que era o neoliberalismo. Era o velho conservadorismo que existe. Afinal, são gerações e gerações, ou então o novo conservadorismo com o nome de neoliberalismo. Mas, nos últimos tempos, foi tão dramático esse desmerecimento, essa mácula aos trabalhadores, às trabalhadoras, aos direitos sociais, sendo derruídos como nós derruímos, como nós destruímos individualmente insetos, baratas, no chão, algo que nos incomoda no chão. Eu não conseguia responder isso. Conversei com vários amigos, não intelectuais, e ninguém tinha respostas. As respostas eram muito, assim, digamos, informais, tomando o aspecto individual. Eu nunca me levei por isso. E aí decidi, nesses 3 anos, comprar todos os livros que eu não tinha, e descer também a biblioteca da minha esposa, que é historiadora, também há 40 anos, somos casados há 46, ela, aliás, era historiadora desde 17 anos, e comecei a ler esses livros. Se deve haver alguma coisa que explique isso. Tamanho desapreço das instituições e das elites pelos direitos sociais, por quem vive do trabalho, por quem é simples. E só que 90% da população brasileira é simples. E iniciei na data de 1500, comprei livros de antropólogos, de economistas, de sociólogos, de historiadores, e não comprei livros de juristas. Isso eu já tenho 2 bibliotecas, uma aqui no TST que não cabe mais no meu gabinete. Todo dia eu trago da minha casa o que não cabe lá, e livros de direito, e fui estudar essa outra área ao lado dos processos, ao lado da minha vida de professor. Produzi um livrinho de 250 páginas, que ainda não está publicado, mas já
da minha parte, está terminado desde 31 de janeiro, remeti para a editora e não saiu. E nesse estudo, senador, presidente Lélio, ministro Felipe, ministro Augusto César, ministra Dora, colegas, eu percebi que o fato de o Brasil e as Américas terem criado, desde 1500, na verdade, a escravidão nas Américas começou em países de colonização espanhola um pouquinho antes, uns 4, 5 anos antes de 1500, o fato de ter aqui ter se instalado uma sociedade e um Estado escravagista fazia toda a diferença. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a escravidão foi tentada com os indígenas, os povos originários. Durou, em alguns países, até alguns séculos, naqueles países em que havia uma população muito grande de indígenas, que não era dispersa, países menores. Nós sabemos que a América Espanhola se fracionou em vários países, mais de 20 países. No caso brasileiro, a população indígena era um pouco mais dispersa. E, por alguma razão desses mistérios da vida, a religião dominante na época, que era a religião católica, eu sou católico, mas não deixo de ser um cientista também, a religião dominante decidiu, desde o século XVI, ter uma postura mais benévola, digamos assim, com relação aos indígenas. E como era uma vinculação desde o Império Português até o Império Brasileiro, que durou até 1889, a religião era oficial, o casamento era umbilical. Provavelmente, então, o poder político se impressionou com essa pressão e, logo se fez a escolha pela escravidão da população africana. Na verdade, também os portugueses, não sabia disso, descobri, eles já haviam tentado a escravização e a produção de cana-de-açúcar, né, em uma das suas ilhas que ficavam entre Portugal e as costas da África. Então, havia uma pequena experiência que talvez tenha inspirado a escravização da população negra no Brasil. O fato é que, a partir de 1535, a escravização negra se tornou avassaladora, com os navios negreiros, o tráfico de escravo e a criação de um sistema de comércio poderosíssimo, riquíssimo, em que vários países participaram. Obviamente, Portugal participou, mas a Inglaterra também, que ainda não tinha inaugurado a escravização. Nas suas colônias, inaugurou a partir de 1621, na chamada América do Norte, mas participava do tráfico de escravos. E foi o segundo país a mais comerciar seres humanos, apesar de não ter sido um dos pioneiros a efetivar a escravidão. Então, todos os países europeus mais importantes participaram disso, desse sistema ignóbil, a Espanha, a França, a Holanda, obviamente, Inglaterra e Portugal. E o sistema de escravização, não havia percebido isso o senador Paim, o presidente Lélio, o sistema de escravização cria algo pior do que a pior das autocracias. Ela exige que o Estado seja autocrata, por mais simpático e com uma boa propaganda que ele tenha, ele tem que ser autocrata, porque o sistema só funciona à base da violência sobre a grande maioria da população. Que, muito bem lembrado pela professora Ana Flávia Magalhães Pinto, o Brasil se tornou rapidamente
o país, mesmo no período colonial, o país que tinha o maior número de escravos em todas as Américas. E pior do que isso, a escravidão também é um sistema que é realizado na sociedade civil, se é que essa expressão merecia aplicação no período colonial. Mas, já no período do Império, já tínhamos uma sociedade civil, sim. Então, a violência que, em geral, a ciência política concentra lá no Estado e nas instituições do Estado, ela passa também para o coração, a mente e as mãos das pessoas componentes da sociedade civil, das famílias. As famílias se tornam violentas. Claro, há a figura do patriarca, mas aquilo se espalha para a cultura até da criança branca, inocente, mas ela incorpora aquilo. O desprezo pelo trabalho, o desprezo pelo trabalhador e também o racismo. Evidentemente que a população negra, homens e mulheres, mulheres e homens, serão as grandes vítimas desse processo. Mas esse processo se estenderá a todos os pobres, a todos aqueles que necessitam do trabalho. Tanto que na biografia do Barão de Mauá, que eu havia lido há 20 anos atrás, tem uma frase que me impressionava muito, escrita pelo grande Fernando Moraes, um dos maiores biógrafos brasileiros, em que dizia que, na época do Império, o Barão de Mauá tinha maior dificuldade em encontrar mão de obra para a sua indústria. Por quê? Porque isso está muito expresso, trabalhar não ficava bem para as pessoas. Era um demérito para as pessoas. Tanto que o Barão de Mauá, na sua indústria, curiosamente, ele usava trabalho livre com pessoa branca, trabalho livre com pessoa liberta, o negro liberto, a pessoa negra liberta, e trabalho escravo, porque ele não conseguia preencher a necessidade da sua indústria em função dessa cultura introjetada na sociedade. Então, a partir disso, eu mudei até uma concepção, que eu começava a estudar realmente o direito do trabalho quando surgiram as leis trabalhistas. Isso me parecia a coisa mais óbvia do planeta Terra. E, aliás, todos os doutrinadores brasileiros do direito do trabalho assim faziam, sem nenhuma exceção. Eu refiz essa pesquisa também e não achei nenhum doutrinador desses doutrinadores que estudam direito positivo, não aquele que só faz um ensaio histórico. O direito positivo, eles todos começam quando o direito positivo começa. Me parece lógico, uma lógica cartesiana nesse ponto. Só que tem um erro. E as lutas das pessoas humanas pela liberdade, pela busca da dignidade, pela proteção do seu trabalho, o reconhecimento e o respeito ao seu trabalho. Isso é a pré-história, isso é a parte de formação de uma cultura que logo a seguir, mais à frente, vai ter o nome de cultura trabalhista. Então, a partir de hoje, a minha parte de formação do direito do trabalho, eu sei que alguns vão me criticar, mas ela tem nada mais, nada menos do que 430 anos de duração. Começa lá em 1500, com o desembarque dos portugueses no Brasil e o início da escravização, primeiro dos indígenas apenas, e logo a seguir, poucas décadas depois, a escravização da população negra trazida, aprisionada nos navios do chamado tráfico negreiro. E, mesmo
durante o Império, com a nossa independência, 1822, é impressionante isso. Em 1822, um país independente, nós mantivemos basicamente a mesma estrutura, sem qualquer alteração. Claro, houve alguns estadistas que propuseram se caminhar para a extinção rápida da escravidão, mas isso, conforme todos sabemos, isso não teve nenhum efeito concreto. O que prevaleceu foi a continuidade ampla da escravidão em um dos períodos de maior aprisionamento e importação de escravos foi a primeira metade do século XIX. Impressionante. A primeira metade do século XIX foi um dos períodos, tudo isso está comprovado, está no meu livro, seguindo os autores que estudaram isso, uns 30, 40 autores em obras consagradas, inclusive fiz questão de praticamente comprar todos os autores que eu conseguia comprar, até que fui proibido de pôr mais livro dentro de casa, porque não tinha onde colocar, tinha livro no banheiro, tinha livro na despensa, todos os autores da etnia negra. Para entender a profundidade dessa questão. A profundidade dessa questão. Então, efetivamente, embora a República Velha, a Primeira República, em 1889, trouxesse alguns avanços, sim, com a sua Constituição, ninguém pode negar isso, só de ter separado a religião do Estado, isso é quase que uma revolução, porque é algo muito antidemocrático, uma vinculação da religião com o Estado, e o exemplo brasileiro é muito forte nessa linha. Alguns outros avanços no sistema aí da divisão de poderes, etc., etc., mas, na essência, a Constituição de 1891 ela não superou nenhum desses óbices, ao contrário, não construiu nenhuma política pública, tal como o Império Brasileiro, de inclusão da população negra, homens e mulheres, nenhuma política pública específica, é impressionante isso, e nenhuma política pública também de inclusão dos pobres em geral, inclusive brancos. Inclusive brancos. Então, essa marca do desprezo pelo trabalho e pela pessoa humana, que faz com que os direitos sociais posteriormente criados sejam desbaratados como se estivesse desbaratando insetos pelos nossos pés, é uma marca estrutural muito forte de 430 anos. A República Velha, ou a Primeira República, que é o nome mais técnico, ela também, infelizmente, com todo o respeito, embora tenha avançado, tenha sido melhor que o Império, ela não avançou grande coisa. Não teve política pública de inclusão da população negra e nem da população pobre. É claro que sempre nessa comparação entre população negra e população pobre, se o indivíduo somar as duas características, obviamente, a perseguição, o desapreço, o desrespeito à população negra é candente. Só com a Revolução de 30, esta sim é uma revolução, e esse estudo me permite afirmar, posso estar errado, é claro, que é a única revolução que tivemos no Brasil. Porque não devemos chamar uma Constituição uma revolução. Metaforicamente, sim, a Constituição de 1988. Metaforicamente. Do ponto de vista real, a Revolução, 5 minutos chegaram. A Revolução de 30. E com a Revolução de 30, todas aquelas leis esparsas, aquele movimento sindical que se formava, e que esses autores me permitiram perceber que houve greves
típicas, mesmo no período da escravidão, muito interessante. Eu lembro aqui o historiador João Reis, da Bahia, que escreve sobre a greve dos ganhadores de 1957 em Salvador, onde esses ganhadores eram aqueles indivíduos que faziam transporte de coisas e pessoas em Salvador. E eram, de maneira geral, podendo ter alguma exceção, de maneira geral, pessoas negras, da população negra, alguns escravos e alguns libertos. Os escravos, como os escravos? É porque os escravos, eles tinham um ajuste com o seu senhor, no sentido de que, como o senhor não tinha mais um sistema produtivo economicamente exuberante, ele colocava o escravo para prestar serviço a alguém, o escravo pegava uma pequena parte, guardava para comprar a sua alforria e dava a maior parte para o senhor de escravo. É uma situação peculiar também, aparentemente, da nossa realidade. Mas, com o avanço da legislação pelo surgimento de uma política pública social e inclusiva nos anos 30, que foi a política trabalhista e a política também previdenciária, daí a força da CLT impressionante, porque ela vai abarcar tudo isso. A CLT foi também previdenciária, num dos seus títulos, foram 11 títulos. Posteriormente, é claro, a legislação se alterou. Nós tivemos as duas primeiras políticas públicas sérias de inclusão de pessoas no sistema socioeconômico. Foram políticas públicas sérias, profundas, parte do pacto político para a manutenção do poder, não vamos nos iludir, não vamos ser ingênuos. O governo novo precisava de apoios, buscou apoios na classe trabalhadora urbana e buscou apoios nos fazendeiros que não participavam do setor mais dinâmico da economia, que era a maior parte do Brasil. O apoio dos trabalhadores urbanos foi alcançado com a presença de uma política pública trabalhista e previdenciária intensa, com dezenas ou centenas de diplomas trabalhistas. É muito interessante que isso acontece nos Estados Unidos da América. Nos primeiros 3 meses de governo do presidente Roosevelt, ele consegue aprovar, ele tinha maioria no Congresso, mais de 300 leis. Eu tenho várias biografias do presidente Roosevelt. Mais de 300, várias não deram certo, como é normal, mas várias deram origem ao famoso welfare state, com as limitações norte-americanas lá, que foi o New Deal, que durou até os anos de 1970, que salvou os Estados Unidos, né, que tinha mais de 35 milhões de desempregados, e manteve os Estados Unidos, depois de salvo, como um país economicamente forte. Voltando ao Brasil, então, a CLT, que foi essa consolidação de 11 títulos, com mais de 900 artigos, no ano de 1943, ela reuniu vários institutos do sistema trabalhista, inclusive o sistema previdenciário, que era construído em torno dos IAPs, né? Institutos de Aposentadorias e Pensões. Embora houvesse uma série, desculpe da expressão simples, uma série de autores e políticos racistas, eugenistas, ainda vivendo nos anos 30, mas a hegemonia deles foi na República Velha. Mas eles não morreram, então eles continuavam a existir, continuavam publicando e continuavam a ser médicos diretores de alguns hospitais importantes do Brasil. Mas a política
eugenista, ela retrai-se no governo Vargas. Isso é algo que eu achei importante pesquisar. Por que razão? Porque o governo Vargas, outra característica importante, perdeu total simpatia pela imigração europeia, porque considerava que os imigrantes europeus eram muito de esquerda. Foi o governo que mais deportou imigrantes brancos europeus. Então, não é verdade também aquela narrativa de que foi um governo racista igual aos outros. Não, existiam racistas, principalmente médicos, dentro do governo. São os velhos médicos que continuaram dirigindo os hospitais com as suas teorias malucas sobre eugenismo. Mas o governo, a política central do governo era diminuir a imigração europeia, inclusive expulsar os líderes sindicais considerados de esquerda e incentivar a imigração interna. E, ao incentivar a imigração interna, teve um caráter distributivista e inclusive da população negra, porque buscou os pobres de Minas Gerais. Eu não sabia disso, eu sou mineiro há décadas, sou apaixonado por Minas Gerais. Mas os livros também não me ensinaram isso. Minas Gerais era o estado que tinha mais escravos. Eu não sabia disso. Era o estado brasileiro que tinha o maior número de escravos. Ganhava da Bahia. Em segundo lugar, a Bahia, do nosso querido ministro Cláudio Brandão. Mas como a população de Minas é muito grande, não é uma proporção de 90%, mas somando, tinha um número maior. E, nesse contexto, muito importante, a imigração se fazia mais com as pessoas pobres, como é lógico, iam para os grandes centros, vinham do Nordeste, onde a hegemonia também era da população negra, e, com isso, houve um processo de inclusão pela legislação trabalhista, porque ela funcionava nas cidades, que era a lógica inicial dessa política. 20 anos depois, de 43 a 63, foi estendida a legislação ao campo pelo Estatuto do Trabalhador Rural, que completou e sanou esse grave defeito da CLT. E, conforme se percebe, esse fato da extensão da legislação trabalhista ao campo também propiciou, ao longo do tempo, um incremento da população. Nesse sentido, Brasília também, agora já com Juscelino Kubitschek, teve um papel importantíssimo, porque incrementou de novo a imigração interna. E, ao incrementar a imigração interna, traz as pessoas negras, usando a terminologia do Estatuto da Igualdade Racial, pretos e pardos, traz para dentro de um sistema organizado de mercado de trabalho. Então, a legislação trabalhista brasileira, a todos os títulos, cumpriu um papel progressista. Teve um papel reacionário? Teve, mas é residual. Por exemplo, com relação às mulheres, não deixava as mulheres trabalhar à noite. Obviamente que é para as mulheres ficarem em casa, mas isso é residual do ponto de vista do conjunto da inclusão das mulheres no mercado de trabalho, porque todos nós sabemos que, na história mesmo dos países desenvolvidos, quando a mulher ingressou no mercado de trabalho, é que ela cresceu para a independência. Esse é o passo decisivo inicial. Depois, os avanços políticos, culturais importantes. Então, nesse sentido, indo para a conclusão, eu também entendo que a CLT é o documento político, jurídico, cultural mais importante da história brasileira, até a Constituição de 88. E Vossa Excelência, ao falar esse processo da Constituição, que é
é muito importante esse depoimento. A inserção da CLT, claro, com outro estilo, né, com outra linguagem, não ia se repetir a linguagem dos anos 30, 40. Na Constituição e nos títulos iniciais da Constituição, dando um exemplo para o mundo de como se construir, tempo encerrado, de como se construir uma Constituição, mostra o papel civilizatório da nossa CLT. Então, terminando a minha fala, senador Paim, também a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, particularmente, que trouxe esse enfoque, realmente não há mais como se estudar direito do trabalho sem se estudar a questão racial e a questão do gênero. Efetivamente, no caso brasileiro, isso é decisivo, é fundamental. Para terminar, sempre tem uma frase final, também estudei Europa. Eu falei assim, como eu posso ter caído numa armadilha dessa? Eu fui voltar a estudar a Europa. E, no caso europeu, senador Paim, há mais de 1000 anos a escravidão tinha sido extinta na Europa. Ela foi extinta na Europa por razões diferentes. A invasão dos bárbaros, que prendia todo mundo e gostava de escravizar, era o nobre. Né? Os bárbaros queriam escravizar os nobres, né? De preferência, como uma espécie de vingança, né? De afirmação da vitória. Então, desde o século IV, a Europa teve que mudar um sistema econômico e recuou para os feudos, onde não havia pólvora ainda descoberta no Ocidente. Nos feudos, os nobres conseguiram se proteger. Então, quando o capitalismo surge na Europa no século XVI, tinha 1000 anos que não havia mais a memória da escravidão. Isso muda tudo. Agora, aqui entre nós, não. Foram quase 5 séculos de escravidão, de desapreço, de pisoteio sobre seres humanos, e essa memória se torna muito forte. Daí que, sim, eu passei a compreender como é fácil para as elites desrespeitar o direito do trabalho e se acharem ainda modernas. A nossa história explica isso. Não é só o neoliberalismo que eu achei durante 3 décadas. O neoliberalismo, sim, e mais a nossa tradição escravagista. Muito obrigado por essa oportunidade ímpar na minha vida. Eu agradeço o ministro Maurício Godinho por essa brilhante história contada para nós, que deu aí 2 anos de estudo, eu imagino. Muito obrigado pela palestra e vamos aí a encerrar, porque o nosso presidente está angustiado. Vamos entregar aqui, né? Sim. Obrigada, ministra. Neste momento, Sua Excelência, a senhora ministra Dora Maria da Costa, fará a entrega da medalha comemorativa dos 80 anos da CLT e dos certificados de painelista às Suas Excelências, os senhores senador Paulo Paim e ministro Maurício Godinho Delgado. Também, a escola de... Tá certo. A escola de... Eu quero pedir licença para fazer uma doação
ao senador, dá uma edição recentíssima desse livrinho meu. Livrinho. Que saiu agora. Ele disse que é para mim ler essa noite. Ele saiu agora no mês de abril, mas no capítulo 4º, em vários outros locais, mas no capítulo 4º, onde eu estudo a história do direito de trabalho no Brasil, isso tudo que eu falei, eu tentei sintetizar lá. O outro livro não saiu ainda, quando sair levarei no Congresso para o senhor. Muito obrigado. Informo que daremos sequência logo após o cerimonial reorganizar a mesa e não teremos intervalo. Obrigada.